Olá meninas, Deise aqui. Vamos seguir hoje o nosso devocional com Hebreus capítulo 5. Esse capítulo é um capítulo curto, só tem 14 versículos, mas um capítulo muito precioso. Eu vou começar a ler com você o versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também mesmo está rodeado nas fraquezas. Esses 2 versículos, o autor está fazendo um paralelo a respeito da velha aliança, como os israelitas e os hebreus faziam sacrifícios a Deus, né? E ele diz que o sumo sacerdote tinha esse papel de oferecer sacrifícios por todos. O sacerdote era o líder religioso. No versículo 3, ele continua: e por essa causa deve ser tanto pelo povo, como também por si mesmo fazer oferta pelos seus pecados. Eles ofereciam sacrifícios tanto pelo povo como por si mesmo. Hoje, na nova aliança, os sacerdotes e nós mesmos já não fazemos esse tipo de sacrifício. Mas continuamos os sacerdotes, os líderes, a interceder pelo povo, a orar pelo povo, a trabalhar pelo povo. Apenas mudou-se algumas práticas na nova aliança. O versículo 5 diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus era de outra ordem. Mas o que eu quero destacar aqui é que o versículo 5 deixa claro que Jesus é quem é e foi constituído por Deus. Assim como os sacerdotes não se constituem sacerdotes a si mesmos, eles são constituídos pelo Senhor. Amém? O versículo 7 é bem importante. Diz assim: o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus Cristo, antes da sua morte na cruz, clamou a Deus, seu Pai, não de maneira discreta, mas ele pediu socorro com grande clamor e lágrimas. Se Jesus, Filho de Deus, precisou de grande clamor, se ele praticava tempo de oração, tempo de comunhão com o Senhor, imagine eu e você o quanto não devemos fazê-lo. Devemos seguir o exemplo. O versículo 9 diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu espero que eu e você estejamos cada dia buscando obedecer mais e mais ao Senhor. O versículo 11 diz: no qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, portanto vos fizestes negligentes para ouvir. Não devemos ser ouvintes negligentes, mas fervorosos praticantes. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitas de que se vós torne-se a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. Na verdade, ele se refere à falta de maturidade. Quantos de nós recebemos a Cristo e não permitimos que o Senhor nos transforme? Sabe, e as pessoas muitas vezes não se dedicam à palavra, a ouvir e a crescer. E não se desenvolvem. E já tendo tempo e idade para serem maduros, continuam se comportando como meninos na fé. Sem conhecimento,
com necessidade de que o básico seja repetido e ensinado mais uma vez. O versículo 14 finaliza o capítulo dizendo: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Então eu encorajo você a ler esse capítulo completo. Eu saltei alguns versículos e ter o seu tempo com Deus. Nada substitui o nosso tempo com Deus. Devemos nos esforçar para praticar a palavra e assim alcançarmos a maturidade e pararmos de sermos meninos e meninas na fé. Amém? Tenha um dia abençoado na prática da palavra.